Salve, salve pessoal, tudo bem com vocês? Bora falar sobre o Aston Villa? Como que vem o Aston Villa para essa nova temporada do futebol europeu? Lembrando que o Aston Villa foi quarto colocado na temporada passada da Premier League e também voltará a disputar a Liga dos Campeões, coisa que não acontecia desde 1983. Vamos falar um pouquinho do Aston Villa? Vem comigo, chega mais! Então, pessoal, vamos lá. Estou com o Transfer Market aberto para a gente analisar quem saiu e quem chegou, né? Ao time do Aston Villa visando essa temporada. Eu vou focar em três nomes importantes que o Aston Villa perdeu e que ainda busca ali uma situação para melhorar o elenco em termos de qualidade, principalmente na defesa e no ataque. Conseguiu repor a ausência do Douglas Luiz, mas são três pilares. A saída do Lenglet, zagueiro do Barcelona, que estava emprestado ao Aston Villa na temporada passada, não renovou o empréstimo, ele foi devolvido ao Barcelona, não houve o acordo. Outro nome, Douglas Luiz, que foi para a Juventus. Em contrapartida, o Aston Villa trouxe dois jogadores jovens da Juventus, o Samuel Iling Jr. e o Enzo Barrenechea, jogador argentino volante de 23 anos de idade. Outro ponto foi a saída do Diaby. O Diaby foi para o Al Ittihad por uma quantia de 60 milhões de euros. Foi a ausência mais sentida, porque o Diaby era um jogador muito importante ali como ponta direita desse time do Aston Villa, e agora o Aston Villa tenta correr atrás em alguns nomes, né? Tava falando aí na possibilidade do João Félix, mas a questão financeira pesa muito, né? Lembrando que o fair play financeiro agora tá de marcação cerrada com todos os times da Inglaterra, então tem que ficar de olho mesmo. Inclusive, a venda do Douglas Luiz para a Juventus aí por 55 milhões de euros foi muito pensando nessa questão do fair play financeiro, porque o Aston Villa precisava manter as contas em dia. O que acontece é que o Aston Villa perdeu três jogadores interessantes. No entanto, trouxe nomes também que mesclam juventude e, claro, para ajudar com essa experiência que o time ainda possui, com alguns jogadores como o McGinn, que segue no Aston Villa, o Ollie Watkins, sem comentários, né? O Ollie Watkins fez uma boa Eurocopa com a Inglaterra quando participou dos jogos, vindo do banco de reservas, fez 19 gols e deu 13 assistências na temporada passada em 37 partidas na Premier League, segue sendo um dos caras mais importantes desse time do Aston Villa, e sem falar de outros nomes também, como Leon Bailey, jogador importante que vai ajudar muito ali no meio de campo, mas o Aston Villa conseguiu ter ali bons nomes, né? Paul Torres continua, né? Entre outros nomes ali que a gente vai citando ao longo aqui dessa nossa explanação. Quem chegou para o Aston Villa para essa temporada? A principal contratação do Aston Villa, que gastou na janela de transferências até o momento 176 milhões de euros, que é até o momento o clube que mais gastou ali junto ao Chelsea nessa janela. O Aston Villa fechou com o Amadou Onana, o volante belga que estava no Everton e que fez uma boa Eurocopa com a seleção da Bélgica. Um jogador que vai ali ter uma característica mais defensiva em relação ao Douglas Luiz, mas é um jogador que chega por quase 60 milhões de euros para o time do Aston Villa. Outro jogador importante que chega é o lateral esquerdo Ian Madsen, jogador de 22 anos que pertencia ao Chelsea e esteve emprestado ao Borussia Dortmund na temporada passada. E o que acontece? Foi incluído como o melhor lateral esquerdo da última edição da Champions League e vice-campeão europeu com o Borussia Dortmund. Então, um jogador muito interessante para o Aston Villa, o Metz, que pode jogar como lateral esquerdo mais recuado ou também como ala, também fazendo aquele apoio do lado de campo para ajudar os principais jogadores do ataque do Aston Villa. Então, a contratação bastante estratégica do Villa nesse aspecto. Cameron Archer, centroavante do Sheffield United, fez 4 gols e deu uma assistência com o Sheffield United, rebaixado na temporada passada, chega ao time do Aston Villa por 16,65 milhões de euros, mas para reforçar ali, tem um jogador de referência
no ataque. Lembrando que outro jogador que o Aston Villa acabou também perdendo foi o Zaniolo. O Zaniolo retornou ao futebol italiano. Ele esteve emprestado ao Aston Villa na temporada passada. Inclusive teve bons momentos com a camisa do Aston Villa, mas nunca foi um titular ali, na verdade, um titular absoluto. Outros nomes, como Jaden Philogene. Esse jogador, pessoal, ele é muito interessante porque ele é um atacante, ele atua como ala também, ele pode atuar também no lado esquerdo e que serve ali também para ajudar o Aston Villa em alguns momentos e fortificar esse lado esquerdo com o Ian Betts, e o Philogene pode ser uma saída. Ele é um jogador de categorias de base, representou já a seleção da Inglaterra em categorias de base. Ele, na verdade, se formou no Aston Villa, foi revelado pelo Aston Villa, mas nunca jogou no time de cima do Aston Villa e foi para o Hull City. Na temporada passada, na Championship com o Hull City, o Philogene marcou 12 gols e deu 6 assistências em 32 partidas. Então ele se torna um jogador muito interessante para o Aston Villa. Outro jogador também que é jovem, que veio também nessa onda de contratações, é o Lewis Dobbin, ponta esquerda do Everton, mas creio que eles não vai ter tanto espaço assim. Fez 12 jogos na temporada passada com apenas um gol marcado com o Everton, então a possibilidade de até ele ser emprestado ou ser ali uma peça de elenco ali para fazer com que o Aston Villa ganhe ali um pouquinho mais de cancha mesmo. Ele pode ser aproveitado em algum momento do jogo, mas não vai ser um jogador que vai estar ali sempre ali como é que se diz, na rotação direta de jogadores do Unai Emery. Outro jogador que volta de empréstimo, que esteve no Napoli, é o Dendoncker, volante belga de 29 anos, teve uma passagem muito interessante no Wolverhampton nos últimos anos, teve aí emprestado ao Napoli e retorna ao time do Aston Villa, ainda assim no futuro, mas ele segue ali no comando, inclusive tem imagens dele já treinando com o time e tudo mais, então o Dendoncker retorna. Outro jogador interessante que saiu num custo-benefício muito legal e com passagens importantes pelo Everton, pelo Chelsea, é o Ross Barkley, que defendeu o Luton Town na temporada passada na Premier League, foi titular da equipe do Luton Town, tem 30 anos de idade e é um meio-campista que vai ter o quê? Um pouco da cabeça pensante, um cara que vai poder olhar mais o jogo, é um cara que cadencia a bola, que tem um bom passe, que pode trazer experiência ao lado do McGinn no meio de campo do time do Aston Villa. Então a contratação de um jogador que já defendeu a seleção da Inglaterra em outrora e, claro, pode ser uma peça muito importante para o Aston Villa em termos de criatividade no meio de campo. Em contrapartida, pessoal, apesar dessas contratações que nós mencionamos aqui, o Aston Villa também teve saídas importantes, como eu disse, o Moussa Diaby, que foi para o Al Ittihad por 60 milhões de euros, o Douglas Luiz, que foi envolvido numa transferência para a Juventus, que cedeu o Samuel William Júnior e o Barrenechea para o Aston Villa, e também teve alguns jogadores que voltaram de empréstimo e depois foram comprados, que é o caso do Morgan Sanson, jogador francês meia que está no Nice, assim como Callum Chambers, que foi para o Cardiff, o Coutinho, que estava no Qatar, voltou para o Aston Villa e já voltou para o Brasil para defender as cores do Vasco da Gama, e entre outros jogadores que devem ali estar ali, tipo, listados também para serem negociados, como é o caso do Lewis Dobbin aqui, que tá falando que ele agora está indo para o destino por empréstimo ao West Bromwich. Então aí, ó, o Lewis Dobbin, que veio do Everton, já o Aston Villa repassando para um outro time que vai disputar a segunda divisão na Inglaterra para ganhar um pouco mais de experiência. O ponto é, falta um cara assim para dividir a responsabilidade lá na frente. O elenco do Aston Villa, pessoal, é um elenco que perdeu um zagueiro. Talvez um zagueiro mais interessante para esse time seria uma coisa legal da gente ali prever, porque o Aston Villa vai jogar Champions League, vai jogar o campeonato inglês,
vai jogar as Copas, vai ter vai ter muito mais campeonato, vai precisar de mais elenco para rodar. Então, acho que um zagueiro ali realmente precisa uma situação ali de urgência para o Aston Villa. Precisa reforçar o setor defensivo. Outro ponto, pessoal, é com relação ao quê? Ao ataque. Claro que você tem ali alguns jogadores jovens como o Morgan Rogers, você tem a experiência do goleiro Dibu Martinez, tem o John Duran que segue também no time do Aston Villa, que é um jogador que foi muito importante na temporada passada pro Villa, assim como o Ezri Konsa também, que foi um jogador que esteve na Eurocopa com a seleção da Inglaterra. Só que assim, todo mundo estava especulando a possibilidade do João Félix ir para o Aston Villa. Se ele realmente for para o Aston Villa, vai ser interessante porque o Félix vai ter mais uma oportunidade de jogar a Premier League e já que ele teve uma chance no Chelsea e não deu certo. No entanto, o próprio João Félix tem sido especulado também para retornar ao Chelsea por conta de uma negociação que envolve o Conor Gallagher para o Atlético de Madrid. Como o João Félix esteve emprestado ao Barcelona, ele retornou ao Atlético de Madrid e não deve continuar no Atlético de Madrid. Muito por conta das recentes declarações, né? As declarações dadas pelo João Félix na temporada passada, falando mal do antigo clube dele, então isso aí não caiu bem para a torcida, então isso aí gerou um mal-estar. Então o João Félix pode aí estar trilhando caminhos distantes do Atlético de Madrid e quem sabe voltar para a Premier League. Se vai ser com o Chelsea na negociação com o Gallagher, não sabemos ainda. A situação ainda não está acertada, mas houve um interesse aí do Aston Villa na questão do João Félix. E assim, é isso. O que o Aston Villa joga para essa temporada é tentar repetir o grande feito que fez na temporada passada, ser o quarto colocado da Premier League. E aí acrescenta-se a Champions League, um campeonato que dará projeção ao Villa, vai dar muito mais, claro, visibilidade e dinheiro para o clube. Só que assim, em termos de elenco, esse time eu acredito que precisa de mais uma ou outra peça, principalmente na defesa e mais um jogador ali no ataque para dividir a responsabilidade com o Watkins. De resto, é um time muito bem servido e é claro que a gente vai ficar observando o Aston Villa ao longo desta temporada. Vai ser muito interessante o Aston Villa que tem contrato novo com a Adidas e a Betano agora também patrocinadora master do Aston Villa para a disputa desta temporada. Começa já nesse final de semana. Deixe seu comentário sobre o Aston Villa. Deixou o seu like? Então não se esqueça do like. Se inscreva no canal, ative as notificações e vem comigo aqui participar de muito conteúdo ligado à Premier League. Aqui o assunto é o Aston Villa e volto numa próxima oportunidade para falar de mais um clube. E dessa vez eu vou falar sobre o Tottenham, beleza? Um forte abraço, tamo junto e tchau, tchau.